que é tão difícil os alunos entenderem circuitos elétricos? Se você é um desses alunos, se você faz parte dessa grande quantidade de alunos que não entende circuito elétrico, então você está no lugar certo. Eu sou o Armstrong, professor de física, e hoje vou dar 4 recomendações que vão te ajudar muito a entender circuitos elétricos, beleza? Então fica aqui comigo até o final do vídeo, porque hoje sua vida, ao analisar circuitos elétricos, passa a ficar muito mais fácil. Então, bora lá! Pessoal, olha só, um dos grandes motivos do aluno não entender circuito elétrico é porque ele não conhece, não entende, né, o real conceito de diferença de potencial, o real conceito de DDP. Esse aí é o motivo que eu vejo assim, mais claro. Óbvio que tem outros, mas esse é o mais gritante. Então vamos lá. 4 recomendações. E no final dessas 4 recomendações, eu ainda vou fazer uma análise teórica de um circuito elétrico. Eu vou fazer um exemplo de exercício. Como é que a gente pode interpretar isso? É isso mesmo, então fica até o final do vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeira recomendação. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. O que é, para você entender diferença de potencial, você tem que ir lá na origem do problema. Primeiro passo. O que é energia potencial? Energia potencial. Bom, energia potencial é aquela energia que pode ser armazenada. Por isso ela ganha o nome de potencial, beleza? Aí você pergunta assim, tá, mas para que eu quero armazenar energia? O objetivo fundamental de qualquer corpo ao armazenar energia é para que ele se mova depois. Então, se você tem alguma dúvida se um corpo tem energia potencial armazenada, você faz o seguinte, você coloca esse corpo, esse objeto em um lugar qualquer, coloquei, remova o que possa estar mantendo ele ali, naquele lugar, e se ele se mexer, é porque ele armazenou energia potencial, tinha armazenado energia potencial, algum tipo de energia potencial. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você pega uma maçã, velho exemplo da maçã. Você pega a maçã, coloca a maçã em algum lugar, segura a maçã aqui na mão. Por exemplo, eu estou segurando a maçã, então tem uma força se opondo ao movimento dela, está aqui na minha mão, beleza? Beleza. Quando eu solto essa força, quando eu solto essa maçã e essa maçã cai, é por quê? É porque esse campo gravitacional fez com que aparecesse uma força capaz de transformar aquele estado inicial que ela estava em estado de movimento. E aí, essa maçã entra em movimento, beleza? Bom, Armstrong, mas a gente está falando de elétrica. Mesma coisa, você pega a carga elétrica, abandona ela num ponto. Estou aqui. A partir do momento que eu abandonei, se uma região onde tem um campo elétrico, claro, a partir do ponto que eu abandonei essa carga, se ela entrar em movimento é porque apareceu uma força criada por esse campo e essa força fez com que ela se movimentasse, baseado na energia que ela tinha acumulado antes. Então a primeira coisa é entender isso, essa energia potencial elétrica, gravitacional e no caso aqui pra gente é elétrica. Agora o segundo passo é entender o seguinte, já que você entendeu o que é energia potencial? Já que você sabe que a carga vai entrar em movimento, então o que você tem que pensar? Bom, se apareceu um movimento a partir do momento que eu coloquei essa carga numa região do campo, isso significa que essa carga sofreu ação de uma força, essa carga se movimentou, logo essa carga realizou um trabalho. Porque na física nós chamamos de trabalho quando uma força é capaz de promover o movimento de qualquer objeto ou partícula. E nesse caso foi o trabalho da força elétrica, porque foi a força elétrica que foi capaz de promover a movimentação da partícula, beleza? E aí, não sei se vocês se lembram, mas se não se lembram, aqui comigo você vai lembrar agora. O trabalho, o conceito de trabalho é a variação da energia. Trabalho é variação de energia, o teorema trabalho-energia. É o seguinte, trabalho é a variação de energia, ou seja, a energia final menos a energia inicial. Simplesmente a matemática é essa. Só que aí você pensa assim, tá, mas onde está a tal da diferença de potencial? Olha só que sacada. Se trabalho é a diferença de energia, e no caso aqui a gente está falando de energia potencial, então o trabalho é a diferença de energia potencial elétrica. Ok? Se o trabalho é a diferença de energia potencial elétrica, o que a física fez? A física só tirou a palavra energia e ficou trabalho é igual a diferença de potencial elétrico da carga. Aí você, caramba, tá vendo?
foi obstruída o termo energia. Então, a diferença de potencial que existe é por conta do trabalho da carga. Mas aí você fala assim, poxa, Armstrong, ainda não estou entendendo muito bem. Então, pera. Se a gente definiu que o trabalho é a diferença de potencial, a diferença de energia potencial, então o que seria o tal potencial? Gente, o potencial é o quanto de energia que aquela carga tem armazenada ali naquele momento. Né? Por exemplo, se tem uma maçã aqui na minha mão, então o que eu vou ter aqui? Se eu soltar essa maçã vai cair? Significa que essa massa tinha a energia armazenada, ok? Ótimo. Então, carga é a mesma coisa, que essa carga tinha energia armazenada. E quando a gente associa energia armazenada à carga, a gente chama de potencial elétrico. É energia que está associada àquela carga naquele exato momento ali, naquele exato ponto. E aí é interessante você parar e pensar assim, caramba, então a diferença de potencial nada mais é do que você tem dois pontos, em cada um daqueles pontos existe um campo elétrico atuando, ok, cada um daqueles pontos existe um campo elétrico atuando e em cada um dos pontos, se eles são pontos diferentes, então as cargas ali naqueles pontos possuem energias diferentes, então se tem energia associada a cada carga daquela, então você tem diferença de potencial. E daí, e se existe essa diferença de potencial, é porque essas cargas são capazes de se movimentar, entendeu? E aí o que vai acontecer? A corrente elétrica, beleza? Então, para você entender um pouco melhor isso que eu estou dizendo, eu vou mostrar para você agora, como eu havia prometido, uma aplicação prática, num exercício, né? Então, deixa eu só diminuir a minha tela aqui. Diminuindo a minha tela. Pronto, vou diminuir a minha tela aqui e vou te mostrar uma aplicação prática disso aqui agora. Beleza, aí você fala o seguinte, lâmpadas em série. Qual é a característica fundamental de aparelhos elétricos num circuito? Bom, lá, circuito elétrico significa um caminho fechado por onde a corrente passa. Circuito, caminho fechado. Como que eu defino, como é que eu entendo como funciona a voltagem e a diferença de potencial aí? Bom, vamos lá? Você precisa entender o seguinte. Você tem, o que vai estipular a diferença de potencial aqui, no caso da nossa pilha, são esses mostradores aqui, positivo e negativo. Pronto, tá aqui para mostrar que existe uma diferença de potencial. Sabendo disso, você sabe que cada lugarzinho desse tem energia associada à carga. Então, se existe uma energia associada, se existe uma diferença de energia, só você associar com a energia gravitacional, com uma queda d'água. Por que a água cai numa represa? Porque a altura é diferente, então a energia armazenada pela água na altura maior é maior do que a energia armazenada pela carga na altura menor, pela água na altura menor. Isso faz com que a água caia. Por essa diferença de energia que provoca o movimento da água, mesma coisa aqui, por essa diferença de energia você tem a movimentação das cargas. E aí você tem essa movimentação das cargas e aí nós temos, por exemplo, o sentido das cargas se moverem aqui, que a gente não está muito preocupado com o sentido, mas ok. Então você tem as cargas se movendo e quando elas se movem, elas estão transportando essa energia. Só que quando essas cargas, como é que eu sei que uma associação tem série? É quando essas cargas, ao passarem por elementos do circuito, por aparelhos elétricos que estão no mesmo caminho, essas cargas entregam energia para esses aparelhos elétricos. Então pensa comigo, a carga está levando energia, ou seja, o volt. Quando ela passa pela lâmpada, ela entrega uma parte da voltagem para a lâmpada 1. Entrega uma parte dessa energia. Por que não entrega tudo? Porque a lâmpada não usa tudo, né? A lâmpada usa uma parte. O que acontece? Os aparelhos, os circuitos elétricos, a partir do momento que a fonte manda a voltagem, se nós temos o mesmo caminho a ser seguido pela corrente elétrica ali, o que a eletricidade, como é que funciona um circuito elétrico? O que se entende é que essa voltagem precisa ser dividida para todos que estão naquele caminho, para todos. Então, parte da voltagem fica na lâmpada 1,
parte da voltagem fica na lâmpada seguinte, ok? E aí a carga retorna para o seu lugar de origem, para quê? Para pegar mais energia. E esse ciclo fica assim. Então eu defino uma associação em série a partir do momento que eu percebo que a voltagem inicial emitida pela fonte, pela bateria, ela se divide ao passar pelo circuito, ok? Então a voltagem se divide ao passar pelo circuito. Já numa associação em paralelo, o que acontece? Nós temos dois caminhos diferentes. Então é como se fossem dois circuitos diferentes. E se são dois circuitos diferentes, então o que acontece? A bateria entende o seguinte: se são dois circuitos diferentes, é porque na hora de desenhar parece o mesmo circuito. Se são dois circuitos diferentes, o que a bateria entende? Eu preciso dar voltagem para uma lâmpada e voltagem para outra lâmpada. Então o que acontece? Eu dou, se aqui na minha bateria tem uma voltagem V total, o que acontece? Como a bateria entende que são duas lâmpadas em circuitos diferentes, porque é uma associação em paralelo, então o que vai acontecer? Tem dois caminhos diferentes do que aconteceu em série, né? Aqui tem dois caminhos, em série só tinha um. Então o que acontece aqui? É mandada a mesma voltagem para as duas. Aí você deve estar se perguntando, então deve sair o dobro de voltagem da pilha? Não, não. Olha essa analogia que eu vou fazer. Pensa assim, que cada uma das lâmpadas é uma pessoa que pediu pizza. Essas pessoas moram em ruas diferentes. E que a fonte é a pizzaria. Então, a partir do momento que as pessoas ligam quase que ao mesmo tempo para a pizzaria vai enviar as pizzas, ou seja, vai enviar a energia para as lâmpadas, né? Então, o que vai acontecer? Se são dois caminhos completamente diferentes, qual é a saída? É que a fonte ou a pizzaria mande dois entregadores diferentes. Então, cada entregador sai da pizzaria com o limite máximo que a fonte pode mandar. Sendo assim, cada lâmpada vai receber o máximo de voltagem estabelecida pela fonte. E aí, curtiram? Entenderam? Se você tem alguma dúvida, se por algum motivo você não entendeu alguma coisa que foi falada aqui, deixa aqui nos comentários, beleza? Porque assim eu faço mais vídeos para você entender cada vez melhor esses conceitos de física, esses conteúdos da física que nos deixam tão apavorados e que nos dificultam tanto na hora de resolver questões. E se você ainda não curtiu, deixe seu like aqui, porque assim eu vou estar produzindo mais conteúdo para você, beleza? Então é isso aí, até a próxima, até mais, tchau, tchau.